Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, eu sou coordenador de hematologia do Grupo Américas em São Paulo e hoje eu estou junto com o Dr. Ângelo Maiolino, que é o coordenador de hematologia no Américas do Rio de Janeiro, para a gente rever um pouco os dados apresentados no ASCO de 2020. Ângelo, eu vou começar de cara já pela plenária. Apesar de ser um congresso mais focado em oncologia, esse ano a plenária teve um trabalho em mieloma múltiplo. Quais são as suas impressões sobre esse trabalho? Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Na verdade, a ASCO cada vez mais tem temas relevantes da área de oncohematologia, e esse ano a gente teve a oportunidade, minha área, como vocês sabem, é mieloma múltiplo, a gente teve a oportunidade de ter um trabalho que foi apresentado na plenária. Esse trabalho foi apresentado pelo Sajid Kumar, da Mayo Clinic, representando o grupo cooperativo americano, e é um trabalho extremamente interessante porque ele comparou head-to-head a combinação de carfilzomib, lenalidomida, dexametasona contra a combinação de bortezomib, lenalidomida e dexametasona, quer dizer, o KRD contra a VRD, para pacientes recém-diagnosticados com mieloma múltiplo, sem intenção imediata de fazer o transplante, quer dizer, entravam potencialmente pacientes elegíveis para transplante, também excluindo os pacientes de alto risco citogenético, aqueles pacientes com deleção de 17, 14 e 16, entrava a translocação do 414 e entrou no estudo. Então, foi um estudo head-to-head interessante, porque comparou essas duas estratégias, o VRD, Velcade lenalidomida dexa, é o tratamento padrão, é o standard of care dos pacientes com mieloma recém-diagnosticados, particularmente nos Estados Unidos. E o que também chamou bastante atenção por ter sido selecionado na plenária, que de certa forma foi um estudo negativo, né? O desfecho primário era sobrevida livre de progressão e não teve diferença quando se compara os dois grupos, nem para o desfecho primário de sobrevida livre de progressão. Então, VRD foi equivalente ao KRD. Algumas observações importantes devem ser feitas, né? Então, primeiro essa, que excluiu um subgrupo de pacientes de alto risco, então esses pacientes não foram avaliados. O estudo incluía pacientes elegíveis e não elegíveis, apenas pacientes eram censurados quando transplantavam, então tem essa observação. A outra observação é em relação ao evento adverso, né? Foi mais ou menos o que era esperado, mas teve uma incidência bastante elevada de neuropatia periférica no grupo do VRD, por conta do bortezomib, chegando a quase 50%, considerando todos os graus, mas teve também uma maior incidência de cardiotoxicidade no grupo do KRD. O que eu acho de comentário não que eu acredito que o VRD permanece sendo o standard, essa é a primeira coisa, pelo menos para o grupo de risco standard, para o grupo não alto risco, isso está bastante claro, mas algumas coisas têm que ser levantadas, né? O futuro aguarda os estudos do KRD, focando também a população de alto risco, estratificando talvez pela população elegível para transplante. Então, isso é um dado fundamental, incluindo a avaliação de doença residual mínima também, e no futuro também com as combinações com os anticorpos monoclonais, particularmente daratumumab, para essa população. Então, DARA-KRD, DARA-VRD. Por enquanto, o VRD permanece como standard. Perfeito. E mais de mieloma, algum outro trabalho que chamou a atenção? Tiveram vários trabalhos com na verdade, as novas classes de fármacos, particularmente para o tratamento da recidiva. Cada vez mais está se incorporando esses esquemas com lenalidomida, os esquemas com daratumumab em primeira linha. Então, há uma necessidade de ter tratamento para mieloma recidivado refratário. Então, só um comentário rápido: foram apresentados estudos com CAR-T, né? Particularmente o estudo CARTITUDE-1, né? Que é um estudo para pacientes com uma mediana, imagina, de 5 linhas de tratamento prévio, e realmente com resultados muito impressionantes, mais de 80% de resposta completa estrita. É claro que tem que se aguardar o follow-up mais prolongado, essa avaliação por taxa de resposta. A complicação
relacionado aos eventos neurológicos, também não é desprezível, mas a gente começa a entender que esse é um tratamento que começa a vir para ficar, né? Então, a gente está começando a ver que, para esse subgrupo de pacientes, existe uma necessidade não atendida cada vez maior para o grupo de pacientes refratários recidivados. E só lembrando também, os outros anti-BCMA, o estudo DREAM foi apresentado também, nós, como a Américas, vamos participar de um dos estudos DREAM com o anti-BCMA, também com resultados, não modelo CAR-T, né, anti-BCMA pura e simplesmente, também para essa população de paciente recidivado refratário, com combinação com bortezomib e dexametasona, no estudo de fase 2, mas um resultado bastante impressionante também. Perfeito. Eu acho que de mieloma temos bastante coisa. Agora vamos ter também o Congresso IRA, né, o Congresso Europeu de Hematologia, e está movimentando isso mesmo, né, definindo cada vez mais a primeira linha, com combinações um pouco mais intensas, né, e com a associação do daratumumab, também do isatuximab, que é outro anticorpo anti-CD38, e caminhando no cenário do recidivado refratário com as terapias envolvendo anti-BCMA. Guilherme, de linfoma, deixa eu apresentar o Perini. O Perini é o coordenador da Américas Oncologia em São Paulo, da hematologia, e é um expert em linfoma, LLC. E eu vou perguntar de linfoma, porque é o tempo que a gente tem aqui. O que você viu? Teve alguma coisa assim importante que você pode destacar? Bom, eu acho que o trabalho que talvez seja o que mais mude a nossa prática é um trabalho que, inclusive, eu tive a oportunidade de ser coautor, que é a comparação no linfoma de Hodgkin recaído refratário entre a imunoterapia com pembrolizumab ou a terapia padrão, que é o brentuximab. E esse estudo, a gente já antecipava que seria positivo, porque os resultados de imunoterapia em Hodgkin são muito melhores do que o do anticorpo conjugado, mas agora é comprovado num fase 3, né? Então, deu uma diferença significativa de sobrevida livre de progressão, seja por avaliação do Comitê Internacional, seja pelo investigador, e com o mesmo perfil de toxicidade. Então, com isso, essa briga da terceira linha no Hodgkin, né, a recaída pós-transplante, a imunoterapia sai agora um pouco mais na frente. É lógico que o brentuximab tem o seu papel cada vez em linhas mais precoces, em primeira linha e nos esquemas de resgate, mas nesse cenário de recaída, aparentemente, o pembrolizumab foi superior. A gente tem chegada de vários trabalhos de CAR-T também, um estudo em linfomas indolentes, uma taxa de resposta altíssima com CAR-T, chegando a quase 90% para linfoma folicular. É lógico que a duração de resposta ainda é precoce para a gente falar, né? A zona marginal um pouquinho inferior, mas também um número menor de pacientes, então a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar isso. Mas, de qualquer maneira, a CAR-T mostra que veio para chegar. O perfil de toxicidade muito mais conhecido agora, inclusive um estudo mostrando que o perfil de toxicidade de mundo real não é diferente dos estudos, e até pacientes idosos poderiam se beneficiar do CAR-T. Então, o CAR-T chega para competir com o local do transplante autólogo na recaída. Inclusive, vai ter um estudo que o Brasil vai ter centros participantes comparando autólogo com CAR-T. Inibidores de BTK novos, usando o Brutinib comparado com o Ibrutinib para macroglobulinemia de Waldenstrom, deu resultados muito semelhantes, mas com perfil de toxicidade muito melhor, sem fibrilação atrial, sem sangramento, um pouco mais de neutropenia. Também chama atenção, zanubrutinib é uma medicação desenvolvida na China e na Austrália, provavelmente vai querer ganhar mercado aí também com esses resultados. Eu acho que o último trabalho que deixa a gente um pouco mais tranquilo, que não tem CAR-T no Brasil, é um estudo que pegou pacientes com linfoma difuso em resposta parcial ao resgate. E foi ver os resultados com transplante autólogo. A gente sabe que os transplantes autólogos nesse cenário nos Estados Unidos vem caindo bastante a indicação. E o que eles mostraram, na verdade, é que isso não precisa ser necessariamente verdade. O transplante autólogo consegue ainda resultados bons nesse cenário, mais ou menos igual do que aqueles pacientes que recaem tardiamente. Ou seja, mais ou menos 50% dos pacientes curados. Esse é um estudo que tem as suas limitações, é um estudo retrospectivo, mas, de qualquer maneira, para a gente que ainda não tem o CAR-T disponível, a gente deve manter a nossa conduta de transplantar esses pacientes. Acho que no mais de linfoma foi isso. Muito trabalho ainda molecular, a gente conseguindo entender melhor as doenças.
E a partir daí, obviamente, desenvolver terapias mais eficazes. A gente vai mudar muito na área de linfoma. Acho que a gente começa a abandonar a quimioterapia para ir mais para essa área de terapias-alvo e de imunoterapia. É isso, né, Guilherme? Eu acho que a gente tem que estar preparado para esse mundo novo. A imunoterapia vem muito sólida nas malignidades hematológicas. Claro que a gente vai ter que esperar um follow-up mais prolongado desses estudos de CAR-T, mas realmente, pelo menos no que concerne aí a taxa de resposta, a obtenção de resposta em pacientes tratados com muitas linhas de tratamento prévio, são resultados bastante impressionantes. Eu acho que a gente está fechando por aqui, né? Eu acho que sim. Agora a gente tem o IRA para chegar, que vai trazer mais novidades aí. Eu acho que esse ano vai ser um ano de muita mudança.